não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu sugiro um exercício que eu aprendi no livro do Narciso Irala, que é um psicólogo e padre jesuíta. Um livro que se chama Controle Cerebral e Emocional. Ele dá esse exercício, como muitos outros, para o bem da sua saúde mental. Mas o que nós estamos visando aqui não é o bem da nossa saúde mental, pelo menos não é só isso, é outra coisa. Eu estou usando esse exercício com uma finalidade que não é a do Narciso Irala, mas ele lhe trará de qualquer maneira também o proveito que o Narciso Irala sugere. Esse exercício é de você fechar os olhos, deitar, relaxar, fechar os olhos e tentar perceber conscientemente todos os ruídos em torno. Os ruídos próximos e os ruídos distantes. E aí você verá como há uma infinidade de ruídos que você não está percebendo conscientemente, né? Mas também não pode se dizer que você não percebia de maneira alguma. Você percebia no fundo. Ou seja, não eram ruídos importantes para a sua ação imediata, eles constituíam o fundo da sua ação imediata. Existe o cenário próximo onde você está agindo, e existe, vamos dizer, o ambiente em torno, que se prolonga como uma série de círculos concêntricos, de modo que os ruídos vão se tornando cada vez mais imperceptíveis, mas eles estão lá. Você não vai pensar, você não vai analisar, você não vai fazer nada, você vai fazer apenas a coleção dos ruídos. Você vai reparar, tem o ruído do ar-condicionado. Tem uma buzina lá longe. Tem um cachorro latindo. Tem um passarinho piando. Está entendendo? Os mais mínimos ruídos. Esse exercício é somente de percepção passiva. Você vai só perceber aquilo que você já estava percebendo no fundo. E simplesmente aquilo que está no fundo você vai trazer para frente. Não é para pensar nada, é só para perceber. Em seguida, você vai fazer um segundo exercício. Você vai novamente fechar os olhos e imaginar um fundo preto. Nesse fundo preto, você vai traçar da esquerda para a direita, você vai ver aparecer uma linha branca. Mais ou menos desse tamanho. Daí, da ponta direita da linha branca, você vai traçar um ângulo reto e traçar outra linha branca perpendicular àquela e do mesmo tamanho daquela. Daí, deste ponto aqui, você vai traçar uma terceira perpendicular, uma terceira linha branca também do mesmo tamanho. E daí, da ponta dessa, você vai puxar uma outra linha branca e fechar um quadrado. Muito bem. O primeiro exercício é de percepção. O segundo exercício é de construção mental. Os ruídos estavam presentes. O quadrado não estava presente, foi você que pôs.
Você o inventou, você o construiu. Está compreendendo? A atividade construtiva da mente é evidentemente muito importante, porque existem muitas coisas que estão para além do nosso círculo de experiência imediata e que sem essa atividade construtiva nós não poderíamos conceber. Porém, quando ela começa a se exercer, vamos dizer, prematuramente, antes de você ter desenvolvido a consciência de percepção, ao ponto de você poder incorporar a presença do ser como um dado constante e consciente, o que acontece? Você substitui o mundo das suas ideias ao mundo da realidade, como faz Vladimir Safatli. Isso é uma doença. O mundo do pensamento, sem dúvida, é interessante e pode ser até bastante rico, mas cá entre nós, nunca vai haver tantas coisas nele quanto existe no universo real. O mundo do pensamento, comparado ao universo real, olha, se você pegar o mundo do pensamento de Aristóteles, comparado com o universo real, é uma titica de galinha, é um nada. Tá certo? Então, antes de poder aprender alguma coisa com Aristóteles, ou quem quer que seja, nós temos que começar a aprender com o universo real. E o universo real é matéria de percepção. Só que, presta bem atenção, quando você fizer esse exercício, você vai ver que os ruídos mais distantes, depois esses círculos vão se afastando até chega uma hora que você chega no inaudível. Mas preste atenção que durante todo este exercício, você sempre soube que os ruídos saem de algum lugar. Que o som de buzina sai de um carro, que o latido sai de um cachorro. O piado sai do passarinho. O ruído da máquina de ar-condicionado sai da máquina de ar-condicionado. Ou seja, você não percebeu só os ruídos, você percebeu presenças. Está entendendo? Você não precisou pensar para saber que o latido vem de um cachorro. Você está percebendo isso aí? Ou seja, você tem em volta de você, você tem um círculo de presenças, na qual você não presta atenção, mas do qual você está, de certo modo, consciente. Porque é o quê? Aquilo assinala onde você está. E o que você está fazendo agora e onde você está fazendo. Estão entendendo? Esta referência está permanentemente presente. Não há ninguém que haja no vazio. E esta percepção de presença contém também a percepção de inúmeras presenças latentes que você não pode captar agora, mas que você sabe que estão lá. Por exemplo, se todas as criaturas estavam emitindo barulho, é porque elas estão em algum lugar do espaço. E você sabe disso. Não é uma conclusão que você tira. Na hora que você percebe que o ruído está longe, o ruído está longe. Ué, o longe não é um ruído, é uma referência espacial. Como é que você poderia distinguir entre os vários ruídos, mais próximos e mais distantes, se não estivesse implícita a presença do espaço? Está compreendendo? Então, este também é mais um elemento consciente. Então, depois de você ter feito o exercício do Narciso Virado, da percepção dos ruídos, tá certo? Mais tarde eu vou lhe dar outros exercícios, que é presença do universo. Mas não é mais tarde. Por enquanto vai fazendo só o do Narciso Virado. Até são exercícios, vamos dizer, que puxam a presença do fundo para a frente e a incorporam na sua pessoa. Está compreendendo? Ora, normalmente nós não fazemos isso, nós prestamos atenção só naquilo que nos interessa. Mas quem escolheu o que lhe interessa? Foi você mesmo.
Portanto, o escolher o que lhe interessa é uma atividade construtiva da mente. A sua mente separa um pedaço para prestar atenção só naquilo. Por exemplo, você está comendo lá um pedaço de bolo. Tá certo? Então, certamente você não está pensando em outra coisa. No mais, você está pensando em duas coisas. Está comendo um pedaço de bolo e conversando sobre futebol. Você está prestando atenção em duas coisas. Você é capaz de imaginar um universo que se compusesse tão apenas de bolo e futebol? Não, isso não existe, evidentemente. Isso só existe mentalmente. Quer dizer, o seu círculo de atenção recortou aquilo. Mas o bolo e o assunto da conversa, e as pessoas que você está conversando, tudo isso existe no universo que está presente. Então, esse exercício de você trazer do fundo para si o universo é a garantia de que seus pensamentos não vão fugir muito da realidade. É a garantia de que os seus exercícios as suas atividades de construção mental não construirão uma jaula para prender você dentro e isolar você da realidade. Ou seja, você não vai cair no estado de alienação de um Vladimir Safatro ou de qualquer desses outros pianos, que se isola da realidade ao ponto de, quando ele está lendo, e ele chega no fim do parágrafo, ele já perdeu o começo. Que é exatamente o que acontece no parágrafo do Lacan que o homem leu aí. A introjeção cria o eu, portanto é alienação. Fala, epa, que eu? Se ela criou o eu, ela não tinha um eu para ela alienar antes. Entendeu? Note bem que a gente percebe essas coisas nos textos desses caras, não é analisando. Essa percepção é imediata. Você cria um senso, vamos dizer, ao criar o senso de presença do ser, você cria o senso de continuidade. Porque a nossa mente, a nossa memória, ela é toda picotadinha. Ela não te dá as coisas de maneira contínua. Elas são contínuas na realidade. Né? Por exemplo, se você conta a sua vida, você não vai contar tudo o que passou na sua vida. Você vai contar só aqueles pedaços que lhe parecerem interessantes. Né? Mas, e no intervalo? Você cessou de existir? Você foi abduzido? Não, você continua existindo. E esta continuidade da sua existência é a base em cima da qual você opera as seleções. Agora, se você confunde as seleções com a própria realidade, você realmente fugiu da realidade. Está entendendo? Então, aquilo que você presta atenção só vale, aquilo que você recorta como objeto da sua atenção, só vale quando sabe que aquilo está colocado no fundo permanente daquilo no qual você não presta atenção. Está entendendo? Do mesmo modo que hoje se fala tanto, vamos dizer, de comunicação não verbal. É claro que existe comunicação não verbal. Porque quando você diz alguma coisa, para dizer alguma coisa, você tem que estar fisicamente presente. Mas a sua presença física não faz parte da mensagem verbal. Ela é a base da mensagem verbal. Então, vamos dizer, o mundo do verbal, daquilo que é dito, daquilo que é pensado, etc., ele é um recorte de dentro do mundo da experiência real. E para além do mundo da experiência real, existe o mundo presente que não é objeto de experiência, mas que está ali presente. O exemplo mais óbvio é o seguinte: as pessoas com quem você conversa, você só as está olhando de fora. Você não está vendo o interior dos corpos delas. Você não está olhando o estômago, o pulmão, os intestinos, etc., o cérebro. Você não está vendo nada disso. Agora, suponha por um momento que essa pessoa não tem nada disso. Que elas são apenas formas ocas. E dentro do corpo dela não tem nada, é um vazio. É macabro, é aterrorizante. Ou seja, você não está vendo os órgãos internos dela, você não está vendo o funcionamento interno, mas você conta com isto. Isso está presente. E note bem, isso não é uma conclusão que você tira. Nós estamos agora pensando sobre isto, mas não é através do pensamento que você sabe isto.
É através do senso de presença. Então, esse exercício eles vão fazer você recuar do mundo do pensado para o mundo do percebido. E do mundo do percebido para a consciência de presença. Está entendendo? Depois disso, quando vocês lerem esta frase, há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundeza. Sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Aí vocês sabem do que ele está falando. Só que você vai fazer isso com um livro inteiro. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.